Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre as movimentações na linha de frente do conflito ucraniano. O cenário continua complexo, tá, gente? Com avanços e contra-ataques acontecendo em várias frentes. Ontem, 17 de outubro, as forças russas avançaram no lado ocidental do saliente ucraniano de Kursk, especialmente no entorno de Zeleny-Siyak, ao sudeste de Korenevo. Segundo imagens geolocalizadas, as tropas russas avançaram em áreas como Lyubimovka e Novoivanovka, enquanto as forças ucranianas contra-atacaram em locais como Toltsilug e Zeleny-Siyak. Um blogueiro russo disse que a chuva está impactando as operações de ambos os lados na região de Kursk. Elementos da 106ª Divisão Aerotransportada e da 155ª Brigada de Infantaria Naval Russa estão operando perto de Lyubimovka, enquanto a 83ª Brigada de Assalto Aerotransportado está próxima de Toltsilug. Cada lado tenta manter ou ganhar vantagem em meio às dificuldades do terreno e do clima. Do outro lado da fronteira, em Chassivar, as forças russas seguiram com operações bem ofensivas, avançando ontem no leste da cidade durante um ataque mecanizado. Também houve progressos na mina Bloco 9, ao sudeste de Chassivar. Os avanços se concentraram ao norte, sul e leste da cidade. Já na área de Pokrovsk, tanto russos quanto ucranianos fizeram avanços recentes. As forças russas tomaram uma estação de tratamento de água a oeste de Novorodivka, enquanto os ucranianos recuperaram um terreno marginal perto de Mykolaivka. Esses avanços, fazem parte da tentativa de estabelecer controle sobre esses pontos que, como sabemos, são pontos estratégicos e são fundamentais para operações logísticas. Algo interessante que eu observei é que parece que as táticas dos grupos de assaltos russos na direção de Pokrovsk têm usado o avanço em pares. Um grupo estabelece uma posição enquanto o outro dá suporte. A divisão Facas Negras está atacando perto de Seridov, mostrando o uso de unidades experientes. O observador militar ucraniano Kostianitin Mashovets comentou que o agrupamento central de forças russas recebeu mais de 1.600 homens entre 16 e 30 de setembro para reforçar unidades avançadas e substituir perdas. E parece que o esforço para manter as linhas de frente em Pokrovsk está tornando a tarefa russa um pouco mais difícil do que se imaginava, embora os avanços, mesmo que lentos, não parem. Bom, mudando de assunto, Putin afirmou que a Rússia não permitirá que a Ucrânia obtenha armas nucleares. Ele disse isso após Zelensky sugerir que a adesão à OTAN seria a única forma de garantir a segurança do país, já que Kiev abriu mão de suas armas nucleares da era soviética. Putin falou que qualquer tentativa da Ucrânia de obter armas nucleares teria uma resposta da Rússia. Vocês lembram, que Zelensky também disse a Trump que a Ucrânia precisava de armas nucleares ou de adesão à OTAN para se proteger. Mais tarde, ele falou que nunca mencionou que a Ucrânia estava se preparando para desenvolver armas nucleares. Como sabemos, a Ucrânia abriu mão dessas armas nos anos 1990 em troca de garantias de integridade territorial, garantias que, segundo o governo ucraniano, foram quebradas pela Rússia. Hoje, Andriy Yermak, chefe do gabinete de Zelensky, afirmou que a Ucrânia não está considerando desenvolver armas nucleares e que os recentes relatos foram o resultado de uma interpretação incorreta. Esses relatos surgiram após Zelensky discutir a necessidade da Ucrânia entrar na OTAN e mencionar a experiência negativa do Memorando de Budapeste, aquele acordo de 94 que garantiu a segurança à Ucrânia em troca da renúncia às armas nucleares. Agora, Zelensky realmente afirmou que a Ucrânia precisava de armas nucleares ou de uma aliança para garantir sua defesa. No entanto, nessa última fala dele, ele procurou enfatizar que sua escolha era clara. O país não estava buscando armas nucleares, mas sim a adesão à OTAN. E aí eu pergunto a vocês, um país membro da OTAN não pode ter instalado em seu território armas nucleares de outros membros nuclearmente armados? Bom, por falar em Trump, o candidato republicano ao governo dos Estados Unidos culpou Zelensky por iniciar a guerra e sugeriu que, se vencer a eleição, ele pode reduzir o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Ele criticou Zelensky por não buscar a paz com Moscou e sugeriu que a Ucrânia deveria ceder parte de seu território, algo que, como sabemos, ao menos por enquanto, Kiev não quer nem ouvir falar. Em entrevista ao PBD Podcast, Trump afirmou que Zelensky ajudou a iniciar o conflito, apesar da invasão russa. Dessa vez, ele foi além de suas críticas anteriores e disse que Zelensky não apenas falhou em acabar com a guerra, mas também ajudou a iniciá-la. Ele afirmou ainda que, apesar de querer ajudar, Zelensky nunca deveria ter permitido que a guerra começasse,
e descreveu o conflito como uma derrota. Em setembro, Zelensky apresentou seu plano de vitória para encerrar a guerra durante uma reunião que teve com Trump em Nova York. Na época, os dois descreveram a reunião como uma reunião cordial. No entanto, os comentários públicos de Trump indicam que ele poderia buscar reduzir a ajuda à Ucrânia se derrotar a atual vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata, em novembro. Trump já afirmou várias vezes que poderia acabar com o conflito antes de tomar posse em janeiro, mas não explicou exatamente como faria isso. Enquanto isso, sua adversária no pleito prometeu continuar apoiando a Ucrânia e descreveu a vitória do país do leste europeu como de interesse vital para a segurança nacional dos Estados Unidos. Bom, gente, fazendo uma ponte com a Ásia, mas sem tirar o pé do conflito na Ucrânia, em um comunicado no site oficial, o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul informou que navios da Marinha Russa transportaram cerca de 1.500 soldados das Forças Especiais Norte-Coreanas para Vladivostok entre os dias 8 e 13 de outubro. Esses soldados estariam agora passando por treinamento de adaptação antes de serem enviados para a linha de frente na Ucrânia. A agência acrescentou que outros militares norte-coreanos devem ser enviados em breve para a Rússia. Ainda segundo esses relatórios, esses soldados foram equipados com uniformes russos, armas fabricadas na Rússia e receberam documentos falsos que os identificam como residentes nas regiões de Yakutia e Buriatia, na Sibéria. Segundo eles dizem que isso foi feito para disfarçar o envolvimento da Coreia do Norte no campo de batalha. A agência também publicou imagens de satélite e outras fotos mostrando o movimento de navios da Marinha Russa perto de um porto norte-coreano, além de reuniões em massa suspeitas de soldados norte-coreanos nas cidades russas de Ussurisk e Khabarovsk. Esse comunicado, gente, é o relatório oficial mais detalhado até agora sobre a participação da Coreia do Norte na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Agora, vamos esperar, porque vocês sabem como é que é em guerra, né? A verdade é a primeira vítima. Se for comprovado realmente, de fato mesmo, será a primeira grande participação norte-coreana em uma guerra estrangeira. Além disso, a mídia sul-coreana relatou que Pyongyang estaria planejando enviar um total de 12.000 soldados para a Rússia, que seriam divididos em 4 brigadas. O NIS, que é o Serviço de Informação da Coreia do Sul, ainda não confirmou esses relatos. Bom, gente, essas informações surgiram um dia depois que o Zelensky afirmou que seu país tinha relatórios de inteligência indicando que 10.000 soldados norte-coreanos estavam se preparando para entrar na guerra. Zelensky chamou isso de o primeiro passo para uma guerra mundial, durante uma entrevista que ele deu em Bruxelas. A Rússia, por outro lado, negou qualquer uso de tropas norte-coreanas no conflito. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma conferência de imprensa, classificou as alegações como mais uma peça de fake news. Enquanto isso, o chefe da OTAN, Mark Rutte, declarou que a aliança ainda não podia confirmar as informações sul-coreanas sobre o envio de tropas em grande escala pela Coreia do Norte. O tabloide inglês The Guardian já havia dito anteriormente que engenheiros militares norte-coreanos estavam ajudando a Rússia a atacar a Ucrânia com mísseis balísticos. Uma fonte ucraniana chegou a dizer que havia dezenas de norte-coreanos atuando atrás das linhas russas em equipes de apoio a sistemas lançadores de mísseis KN-23. Bom, é claro que se isso confirmado, indicaria que a Coreia do Norte realmente planeja se engajar na guerra além do envio de conselheiros militares. Como vocês lembram, em junho os dois líderes assinaram um pacto que inclui uma cláusula obrigando os países a se ajudarem caso um deles seja atacado. Se estima que Pyongyang tenha fornecido cerca de metade da munição de maior calibre usada nos campos de batalha esse ano, mais de 2 milhões de projéteis, isso segundo uma fonte ucraniana. A Coreia do Norte também forneceu mísseis KN-23, que foram usados em dezenas de ataques em toda a Ucrânia no último inverno. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, o foco é sobre a situação no Oriente Médio, que segue em uma escalada perigosa e sem sinais claros de resolução. Para contextualizar, estamos falando sobre a morte de Yahya Sinwar, o líder do Hamas, e o impacto que isso pode ter no conflito entre Israel e seus inimigos, incluindo o Hezbollah e o Irã. Sinwar era uma peça-chave para o Hamas, sendo o cérebro por trás do ataque de 7 de outubro de 2023, que deu início ao atual conflito em Gaza. A sua morte, que aconteceu na quarta-feira, por meio de um ataque com drone das forças israelenses, gerou reações intensas de todos os lados. Bom, Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, classificou a morte dele como um marco, mas deixou claro que o conflito está longe de terminar.
Segundo ele, o objetivo de Israel vai além da eliminação de líderes militantes, sendo a libertação de reféns em Gaza e o enfraquecimento do que ele chamou de eixo do mal. Já o Hamas foi claro ao afirmar que a morte de Sinwar não vai enfraquecer sua luta. Pelo contrário, segundo eles, isso só aumentaria a força e a determinação da resistência. E é importante entender, gente, que essa resistência não é vista apenas em Gaza. No Líbano, o Hezbollah também intensificou seus ataques a Israel e a situação na fronteira norte está ficando cada vez mais tensa. Então, gente, isso acaba levantando uma questão. A morte de Sinwar poderia realmente ter o potencial de encerrar esse conflito, como alguns líderes ocidentais esperavam? Bom, de acordo com fontes diplomáticas no Líbano, essa esperança parece ter sido equivocada. O que se acredita é que com a queda de um líder tão central como ele, talvez houvesse uma abertura para negociações. Mas, ao que tudo indica, a situação só se intensificou. Por outro lado, o apoio contínuo do Irã ao Hamas e ao Hezbollah mostra que as coisas podem piorar ainda mais. O Irã, que tem sido um grande financiador dessas facções, afirmou que a morte de Sinwar só fortalecerá o espírito da resistência. E aqui entra outra camada dessa história. Os confrontos diretos entre Israel e Irã que ocorreram em episódios isolados nos últimos meses. Embora o impacto direto desses confrontos tenha sido limitado até agora, gente, a possibilidade de uma escalada mais ampla permanece no ar. Agora, mesmo com esses eventos, a reação do Ocidente é interessante. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por exemplo, vê na morte de Sinwar uma possível oportunidade para negociações. No entanto, Israel, apoiado por armamento e suporte americano, continua a rejeitar qualquer cessar-fogo e prefere pressionar militarmente. Só que, enquanto isso, a destruição em Gaza é imensa. Mais de 42 mil palestinos foram mortos e a ofensiva israelense deixou a maior parte da população sem lar, com hospitais e escolas devastados. E não é apenas em Gaza. No Líbano, os ataques israelenses contra o Hezbollah mataram mais de 2 mil pessoas e deslocaram mais de 1 milhão. Nesse cenário todo, fica claro que tanto Israel quanto seus inimigos estão comprometidos em continuar lutando, independente das perdas e da destruição. A pergunta que fica é: até quando? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.